Olá, meu nome é Vanessa Carlibones e nessa aula nós vamos conversar sobre alternativas ao uso de animais em ensino e pesquisa, mais especificamente sobre barreiras, dificuldades e também sobre reconhecimento e validação de métodos alternativos. Então, eu dividi essa aula em duas partes. No primeiro momento, nós vamos conversar sobre por que pensar em métodos alternativos, uma reflexão também sobre barreiras e dificuldades ao uso de métodos alternativos e também sobre formas de implementação desses métodos. E num segundo momento, vamos conversar sobre o reconhecimento e a validação de métodos alternativos. Então, nessa reflexão inicial sobre por que pensar em métodos alternativos, eu gosto de iniciar falando sobre a ciência animal. Então, um dos motivos para pensarmos tanto em bem-estar animal quanto na utilização de alternativas é a própria ciência. O que é a ciência animal? Basicamente, é a capacidade de sentir que os animais possuem. Então, se eles têm a capacidade de sentir, eles têm também a capacidade de sofrer. É isso que nós temos que evitar ao longo de todo o processo de criação e uso de animais, tanto em ensino quanto em pesquisa. Lembrando que métodos alternativos, de acordo com a legislação vigente, remetem ao conceito, ao princípio dos 3 R's. Então, os 3 R's compõem a substituição dos animais por métodos não sencientes, né? Depois nós temos a redução do número de animais usados, então ao mínimo possível, contanto que não prejudique os resultados da pesquisa, e também o terceiro R referente ao refinamento das técnicas que utilizam animais. Então, métodos alternativos são sinônimo de 3 R's. Depois da ciência animal, é importante conversar também sobre as questões econômicas envolvidas na utilização desses métodos. Então, os métodos alternativos, de fato, isso está comprovado cientificamente por meio da publicação de vários artigos científicos, né, que os métodos alternativos são econômicos em relação ao uso de animais vivos. Isso é ensino, pesquisas em várias áreas, né, básica, aplicada. Então, existem hoje provas de que isso é, de fato, realidade. Em terceiro lugar, é importante falar sobre a ética no uso de animais. Então, o que é ética? Basicamente, trata do que pode ou não ser feito, do que é certo ou não nessa área, né? Então, tratando aqui especificamente de uma norma proveniente do próprio CONSEA, a Diretriz Brasileira para o Cuidado de Animais, DBCA, então ela fala que a ética é aplicada na avaliação do que pode ou não ser realizado em animais utilizados para fins científicos ou também para fins didáticos, o que pode ou não ser feito. E, em último lugar, também gosto de mencionar, e isso é muito claro, né, que existem normas hoje que obrigam, que nos solicitam, né, a utilização de métodos alternativos. Uma delas é a Lei de Crimes Ambientais, 9605. Ela exige a utilização de métodos alternativos quando esses métodos existem. Além da 9605, obviamente, que nós já tratamos sobre isso, inclusive, todo o arcabouço legal do CONSEA determina, inclusive por meio de exemplos práticos, a utilização dos 3 R's, de métodos alternativos. Então, tratando especificamente aqui da Lei Arouca, 11.794, no artigo 14 existem alguns exemplos que eu trouxe para vocês que trazem essa determinação ao uso de alternativas, seja substituição, redução ou refinamento. Então, um animal, quando submetido a intervenções, somente pode passar por esse procedimento quando receber os devidos cuidados. Então, ele dá alguns exemplos. No parágrafo 3º, por exemplo, práticas de ensino deverão ser fotografadas, filmadas, gravadas de alguma forma, né? Permitindo assim a reprodução futura. Então, hoje não é mais cabível que uma aula demonstrativa e meramente observacional faça uso de animais vivos. Inclusive, existe, nós já vimos isso em aula anterior, uma resolução específica que trata dessa proibição dos animais em ensino de graduação. No parágrafo 4º, fala inclusive aqui do número de animais, então a gente parte da substituição do parágrafo 3º
para redução e refinamento nos demais parágrafos. Então, ele fala aqui, o número de animais, o tempo de duração do experimento será o mínimo indispensável para produzir o resultado que o pesquisador quer, né? Então, poupando-se ao máximo o sofrimento animal. Então, aqui a gente tem a redução do número, tratando do R da redução, e também a redução ao máximo possível do sofrimento animal envolvido, o que remete ao refinamento. No parágrafo 5º, nós temos aqui que experimentos que possam causar dor ou sofrimento devem ser realizados sob sedação, analgesia ou anestesia, o que remete também ao R do refinamento, né? O refinamento das técnicas que utilizam animais. Assim, existem outros parágrafos desse artigo, mas eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês. Então, nós vimos que existem justificativas para o uso de métodos alternativos, por meio legal, questões éticas ou por meio da justificativa da ciência. Mas será que mesmo havendo justificativa para o uso de métodos alternativos, esses recursos são de fato utilizados? Então eu trouxe para vocês uma pesquisa realizada por mim durante meu doutorado, em parceria com a University of British Columbia. Então esse artigo foi publicado, né, em relação ao cenário do diagnóstico da raiva. Então hoje existem métodos alternativos para o diagnóstico da raiva, porém, na época, então, o objetivo foi comparar o cenário da utilização de animais para o diagnóstico da raiva versus métodos alternativos. Então, entender a proporção da utilização comparando pesquisadores brasileiros com pesquisadores de outros países. Então, como que acontece o diagnóstico da raiva? Basicamente, então, nós temos uma amostra suspeita que pode ser inoculada em cérebros e camundongos, que depois vão ser observados por um determinado período de tempo, mas existe também a possibilidade de inoculação dessa amostra suspeita em cultivo celular. Então, nós comparamos brasileiros e não brasileiros e o gráfico que é mostrado aqui no slide para vocês mostra que o uso de animais, né, tanto apenas animais como em associação com métodos alternativos, representados aqui por vermelho e por preto, se forem ver, então, os brasileiros utilizam mais animais se comparado a não brasileiros. Não brasileiros utilizam mais métodos alternativos comparando, então, com os pesquisadores brasileiros. Então, a proporção, né? A gente fala aqui em proporção. O número de participantes da pesquisa não foi igual entre os dois cenários, mas estamos falando aqui em proporções. Então, existem algumas barreiras associadas à utilização de métodos alternativos. Então, já vamos tratar um pouquinho mais sobre isso, mas basicamente nós questionamos essas pessoas. Por que você utiliza, né? Por que você utiliza esse método e quais as barreiras que você acredita que impedem a utilização de métodos alternativos nesse cenário, né? Então, é isso que nós vamos tratar. Quando questionados, então, tanto brasileiros quanto não brasileiros, quanto as barreiras que consideravam que impediam a adoção de métodos alternativos não animais para o diagnóstico da raiva, elas responderam que as barreiras incluíam falta de investimento em estrutura, equipamentos e materiais, falta de recursos financeiros, então, relacionados a custo, aqui esse item, né? Falta de mão de obra e qualificação, a própria resistência em termos de acomodação, hábito, falta de boa vontade, ou a crença de que as alternativas não funcionam, mesmo barreiras regulatórias e falta de incentivo do governo. Então, muitas foram as razões para que as pessoas dissessem na pesquisa, né, que existem barreiras à utilização de métodos alternativos. Então, muitas chamaram a atenção, mas em especial, o que nos chamou mais atenção foi a questão dos recursos financeiros, dos custos, né? Então, houve aqui, na verdade, um paradoxo. Os brasileiros que realizavam o diagnóstico da raiva nos informaram que, em sua maioria, né, que o teste com o uso de métodos alternativos era caro, né? Mais caro se comparado ao uso de animais. E a resposta contrária veio dos não brasileiros, ou seja, não brasileiros informaram que
os métodos alternativos são mais baratos ao uso de animais se comparado ao uso de animais vivos. Então, houve aí, em relação ao custo, um paradoxo. Então, nós tentamos entender esse paradoxo realizando uma pesquisa posterior, né, em parceria com o Instituto Pasteur de São Paulo. Então, nós estudamos os custos de métodos alternativos e de uso de animais, especificamente no cenário do diagnóstico da raiva. Então, aqui, basicamente, nós temos o resultado final dessa pesquisa. IVC aqui é representado por inoculação viral em camundongos. Então, esse IVC significa o uso de animais para o diagnóstico da raiva. Ele custou mais se comparado à inoculação viral em cultivo celular, o método alternativo para esse cenário. E esse custo maior do uso de animais, se comparado ao método alternativo, ele se provou em 3 cenários. Então, nós temos aqui por amostra. Então, se você for considerar o valor do processamento de uma amostra suspeita para o diagnóstico da raiva, também em termos de implantação do método, considerando que o laboratório não realiza diagnóstico da raiva, mas vai passar a realizar, então ele tem que equipar o local, o laboratório do zero. E também no terceiro cenário, que seria o uso rotineiro, quer dizer, o laboratório já está minimamente equipado, ele já existe, mas vai passar a realizar diagnóstico da raiva, então ele precisa comprar, adquirir insumos, né? São itens mais de custo variável, nós chamamos. Então vejam que, a partir de um paradoxo de que o uso de animais seria mais barato, né, que custaria menos se comparado ao método alternativo, nós chegamos a esse resultado, comprovamos que para o diagnóstico da raiva, de fato, essa tese não era verdadeira. O método alternativo, então, custa menos se comparado ao uso de animais. Então, aqui nós temos a mesma situação em relação ao R da redução e do refinamento, nesse caso específico, em relação ao R do refinamento, eu trouxe aqui um outro trabalho publicado por mim durante o pós-doutorado. Então, diagnóstico de fatores relacionados a eventos de negligência em animais de laboratório, formas de prevenção. Esse foi um trabalho recente publicado. E aqui nós perguntamos para os respondentes, né, ao todo 116, mas que utilizavam animais na rotina foram 88. Então, nós questionamos quanto à utilização de analgésicos e anestésicos. Então, 56 desses 88 utilizavam anestésicos, né, nas suas respostas, mencionaram isso, e 31 não utilizavam. Né? Então, aqueles que justificaram a não utilização de analgésicos e anestésicos, nós aqui trouxemos as razões para isso, quer dizer, quais as razões para você não utilizar anestésicos e analgésicos? Então, aqui as respostas mais frequentemente citadas foram a interferência dos resultados e a não necessidade. Claro que nós temos que lembrar que nem todos os procedimentos são classificados como grau de invasividade 3 e 4, que remete a sofrimento, né? Essa é uma classificação do Conselho. Mas nós identificamos que muitos desses procedimentos, nos quais não estavam sendo utilizados analgésicos e anestésicos, se referiam a procedimentos que causavam dor e sofrimento. Então vejam que aqui nós também identificamos barreiras à não utilização de métodos alternativos, aqui tratando especificamente da questão do refinamento dos animais. O uso de analgésicos e anestésicos é uma forma de refinamento. No mesmo trabalho, nós avaliamos também o oferecimento ou não de enriquecimento ambiental para os animais. Então, você ou alguém em seu laboratório oferece algum cuidado ou materiais aos animais, além de água, alimento e limpeza, que nós gostaríamos de saber se as pessoas utilizam recursos de enriquecimento ambiental. Então, 59 pessoas dos 88 que eu mencionei anteriormente disseram oferecer recursos de enriquecimento ambiental, porém, numa análise mais detalhada, nós verificamos que apenas 36 ofereciam enriquecimento ambiental aos animais. Os demais não ofereciam.
Então, aqui novamente, nós questionamos os motivos para o não oferecimento de recursos de enriquecimento ambiental. E dentre as 11 pessoas que justificaram, de fato, nós temos aqui a falta de informação, né? Falta de recomendações, experimentos de curta duração. Então, o experimento é curto, não é necessário usar. Interferência nos resultados, para evitar estresse. As pessoas acreditam que não oferecer enriquecimento vai diminuir estresse, né? Não há necessidade, veio aqui novamente, e falta de recursos. Então vejam que há vários motivos, várias barreiras à utilização de enriquecimento ambiental que nós também consideramos ser uma forma de refinamento, o R do refinamento do princípio dos 3 R. Né? E gostaria de finalizar essa primeira parte da aula apresentando aqui uma possível solução à utilização as barreiras, né, a utilização de métodos alternativos, ou seja, diante de tantas barreiras que foram apresentadas por meio de trabalhos científicos que eu citei, existe luz no fim do túnel, né? Então nós publicamos também, isso é parte dos resultados do meu doutorado. Então nós publicamos uma proposta chamada de árvore de decisão. Então como implementar métodos alternativos? Aqui a gente tem uma proposta, então, e barreira, a gente reuniu, na verdade, grupos de barreiras. Então, barreira a barreira, nós propomos aqui sugestões de como uma pessoa pode chegar em seu local de trabalho à utilização de métodos alternativos em substituição ao uso de animais vivos. Então, aqui nós temos exemplificados, né, os ramos relacionados aos custos. Então, se existem barreiras relacionadas aos custos, nós temos aqui uma proposta de implementação de métodos alternativos. Aqui nós temos também a barreira dos recursos humanos, né, especialmente relacionada à qualificação dessas pessoas, ao ramo da resistência, das normas e também o ramo relacionado ao governo. Então, são todas barreiras, mas que são passíveis de resolução, até o ponto final, que seria a implementação de métodos alternativos. Então, esse artigo também está disponível para vocês que gostariam de entender um pouquinho mais dessa proposta. Olá, meu nome é Vanessa Carlibones e na segunda parte da aula sobre alternativas ao uso de animais em ensino e pesquisa, nós vamos conversar sobre o processo de reconhecimento e de validação desses métodos. Então, em pesquisa, hoje no Brasil nós temos basicamente 3 órgãos, 3 partes envolvidas nesse processo. Então, o BRAC é o Centro Brasileiro de Validação de Métodos Alternativos, o RENAMA, ou a RENAMA, a Rede Nacional de Métodos Alternativos, e o próprio CONSEA, Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal. Então, especificamente na área de pesquisa, porque ensino nós vamos ver um pouco mais adiante. Em pesquisa, qual que seria basicamente o papel do BRACVA? Seria a validação por estudos colaborativos entre laboratórios, e esses laboratórios podem ou não estar vinculados à RENAM, e depois desse processo de estudo, a recomendação ou determinação oficial ao órgão responsável pela validação, ou pela palavra final, vamos dizer assim. No caso do Brasil, esse órgão responsável é o CONSEA. Então, a RENAMA, ela pode participa de fato desses estudos colaborativos, então, de alguma maneira, contribui para o processo de validação de métodos alternativos em pesquisa. E quem oficializa esses métodos por meio de resoluções normativas, então, um reconhecimento de métodos por meio de resoluções, é o CONSEA. Então, em termos normativos, para que vocês entendam como ocorre esse processo de validação de forma muito resumida, eu trouxe aqui o contido em uma resolução normativa 17 de 2014, em seu artigo 2º conceitua. Então, para efeitos dessa RN, considera-se método alternativo, como nós já vimos, é sinônimo do princípio dos 3 R's, então substituição, redução e refinamento. O método alternativo validado, então, é aquele cuja confiabilidade e relevância foram determinados por meio de desenvolvimento, pré-validação, validação e revisão por especialistas.
Então, eles precisam estar em conformidade com os centros de validação de métodos alternativos, que no caso do Brasil, quem faz é o BRACPA, ou por estudos colaborativos internacionais, podendo ter aceitação regulatória internacional. Então, vejam que o validado, né, a validação de um método alternativo é todo um processo lento, que hoje leva vários anos no Brasil, né, e que não é tão simples. No caso do reconhecimento, essa resolução normativa também traz que o método alternativo reconhecido é aquele método validado que foi, então, reconhecido formalmente, oficialmente, pelo CONSEA, e isso acontece por meio de resoluções normativas. Ainda tratando sobre a validação em pesquisa, essa mesma resolução, a 17 de 2014, no artigo 4º, determina que o CONSEA poderá reconhecer um método alternativo validado por centros para validação ou por estudos colaborativos internacionais já publicados em compêndios oficiais. Então, hoje nós temos, por exemplo, o Brasil como um observador da OECD, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. A gente pode entender a partir disso, então, que o CONSEA poderia reconhecer métodos alternativos já validados pela OECD. Então, existem vários métodos, de fato, métodos alternativos reconhecidos, validados pela OECD, que o CONSEA poderia automaticamente reconhecer. Então, essa discussão, esse paradoxo que eu gostaria de trazer aqui para vocês e reforçar o que eu já falei em outros momentos, hoje nós temos uma realidade no CONSEA que reconhece método a método, então passa por todo um processo formal e lento de validação, com a participação inclusive do BRACVA, né? Então, nós chamamos isso de reconhecimento método a método, porém, poderia estar acontecendo um pronto reconhecimento de métodos alternativos por parte do CONSEA. Então, já que a OECD possui métodos alternativos em pesquisa já validados, não haveria razão para que o CONSEA, né, tratasse de reconhecimento lento e pormenorizado de métodos alternativos de outra maneira. Poderia simplesmente reconhecer métodos já validados por estudos colaborativos internacionais já publicados, como, por exemplo, da OECD. Até hoje, até 2019, pelo menos o CONSEA reconheceu 25 métodos alternativos. Então, eu trouxe aqui as resoluções. Então, pela RN 18 de 2014, foram reconhecidos 17 métodos alternativos em pesquisa, todos em pesquisa. Pela RN 31 de 2016, foram reconhecidos 7 métodos alternativos e pela 45 de 2019, 1 método alternativo. Então, a gente tem hoje essas resoluções normativas específicas tratando do reconhecimento de métodos alternativos em pesquisa. Porém, nós estamos trabalhando, especialmente como interesse, uma das prioridades das sociedades protetoras de animais do CONSEA, para que haja o pronto reconhecimento desses métodos e não para evitar esse processo lento que tem acontecido até hoje. Vale destacar que pelo decreto 6.899 de 2009, que regulamenta a Lei Arouca, o método alternativo são os procedimentos validados, internacionalmente aceitos, que garantam reprodutibilidade para atingir a mesma meta dos substituídos por metodologias que... Então, aqui ele remete aos 3 R's novamente, né? Não utilizem animais, usem espécies inferiores, isso também é considerado substituição. Empreguem menor número de animais, utilizem sistemas orgânicos vivos, ou diminuam, eliminem o desconforto. Então, esses critérios aqui, todos remetem de alguma forma ou à substituição, à redução ou ao refinamento do uso de animais, ou seja, aos 3 R's. Se por um lado eu tenho essa determinação em decreto, né, mencionando o que são métodos alternativos, critérios, né? Por outro lado, nós temos a Lei Federal, a Lei de Crimes Ambientais 9605 de 98, no artigo 32, ela fala que
considerado crime praticar abuso, maus tratos, ferir e mutilar animais, e também incorre nas mesmas penas quem utiliza animais para experimentação, né, animais vivos, quando existirem recursos alternativos. Então, aqui, o que eu quero trazer para vocês é que há um descompasso entre duas normas federais que tratam do mesmo tema e que nos leva, no fim das contas, à necessidade do pronto reconhecimento de métodos alternativos. Nós temos que diminuir a burocracia, né? Facilitar, tentar validar o máximo possível de métodos alternativos, claro, seguindo as normas vigentes, mas nós entendemos como possível que haja esse pronto reconhecimento de métodos alternativos em pesquisa, especificamente. E para ensino, será que também deve haver esse processo de validação, como ocorre para pesquisa? Eu trago aqui um documento, um relatório de 2016, proveniente dessa organização europeia, né, Validation of Non-Formal and Informal Learning. Então, ela fala que, normalmente, a eficácia do ensino é comparada com um padrão de referência, ou de forma geral, né, não só em ensino, mas em pesquisa. Mas, frequentemente, esse padrão de referência ele não existe. Então, o método alternativo não passa pelo mesmo processo de validação que ocorre no cenário de pesquisa. Então, para o cenário de ensino, o processo é diferente e precisa ser diferente. Então, existe de fato uma tendência de países a evitar essas regras padronizadas de validação, como nós vimos, acabamos de ver que ocorre para a pesquisa. Então, os métodos educacionais, eles não são submetidos aos mesmos protocolos regulatórios de validação. Né? Não deve acontecer dessa maneira. Então, outros autores mencionam, inclusive, que os métodos alternativos em ensino, eles devem ser reconhecidos como eficazes, úteis, utilizáveis, e, de fato, eles devem ser capazes de prover a transferência de conhecimento. Né? Então, proficiência do ambiente simulador para o mundo real. O que a gente quer aqui é que, de fato, um método alternativo sendo utilizado em ensino seja eficaz. Ele possa transmitir ao aluno o conhecimento devido. Esse é o objetivo principal do uso de alternativas em ensino. Então, se os métodos alternativos em ensino não passam pelo mesmo processo de validação se comparado à pesquisa, que critérios nós podemos usar? Então, eu trouxe aqui alguns exemplos, né? A usabilidade seria o primeiro critério. Então, aqui eu trouxe duas citações diferentes, né? O primeiro artigo não é dessa área, não é da área de uso de animais em ensino, mas pode ser utilizada muito bem para esse cenário. Então, ela determina que a usabilidade seria um índice mensurável, né, que revela o quanto os usuários, ou seja, que os alunos, conseguem atingir os objetivos das tarefas por meio da utilização de um método, nesse caso um método alternativo, caracterizada pela eficiência, eficácia e satisfação dos alunos. Né? Outra citação aqui fala que nós podemos determinar a usabilidade por meio aqui do apelo por parte dos alunos e da sua facilidade de uso. Então, são formas de mensurar, formas possíveis de mensurar a usabilidade de um método alternativo em si. Outros critérios que também são utilizados para avaliação de métodos alternativos em ensino são a fidelidade e a discriminação. Então, são medidas que podem variar entre baixa, média e alta, né, descrito nessa referência que eu cito. E a fidelidade seria a aparência do método alternativo, de forma geral, e a discriminação se refere às estruturas específicas, né? O quanto as estruturas do método alternativo simulam um processo do qual a gente está falando, tratando, né? No caso aqui, então os termos para ensino especificamente, os termos avaliação e reconhecimento, eles parecem mais adequados do que a palavra validação, né? Então, por isso eu digo, para fins de ensino, não há necessidade de validar os métodos alternativos, assim como acontece para a área de pesquisa. Então, por que a gente fala isso? Porque o reconhecimento de um método alternativo em ensino não passa pelo mesmo processo formal que passa um método utilizado para pesquisa.
Então, inclusive o uso de animais não deve ser utilizado como um padrão ouro, né? Como isso vem acontecendo há décadas, os animais não devem ser utilizados como um padrão ouro, o que é certo acontecer, né? E, ao contrário disso, os professores precisam ter essa autonomia para utilizar métodos alternativos, ou seja, em vez de utilizar animais, utilizar outros recursos, né? Então, os métodos alternativos, a partir da sua utilização, não deveriam ser, de fato, avaliados de acordo com o quanto eles imitam ou se parecem com os métodos considerados tradicionais, aqui, no caso, o uso de animais, mas sim quanto esses métodos influenciam o aprendizado dos alunos, né? Então, o que é um método de referência aqui? É o desempenho dos alunos, desempenho dos indivíduos. Então, nessa aula nós tratamos sobre barreiras ao uso de métodos alternativos. Elas existem e devem ser quebradas, inclusive foi apresentado um artigo científico com uma proposta, a árvore de decisão, que ajuda a quebrar essas barreiras existentes, né? Tratamos sobre os conceitos de validação e reconhecimento de métodos alternativos para ensino e pesquisa. No caso da pesquisa, de fato, há uma obrigatoriedade, uma necessidade de um processo formal diferente do uso de métodos alternativos em ensino. Então, ensino e pesquisa passam por processos de avaliação diferentes, são caminhos diferentes. Gostaria aqui de deixar também a recomendação para vocês, como membros de comissões de ética no uso de animais, serviria para qualquer membro, mas especificamente para membros representantes das sociedades protetoras, com relação à consideração obrigatória dos métodos alternativos, do conceito, do princípio dos 3 R's. Então, quando chega uma proposta para avaliação da comissão de ética, essa proposta deveria, em primeiro lugar, ter considerado a existência de métodos alternativos. Então, a avaliação de vocês poderia partir deste princípio. Para essa proposta sendo trazida, existem métodos alternativos ou não? Porque se existem métodos alternativos, essa pesquisa não precisaria, não deveria estar acontecendo em princípio, né? Então, é bastante importante que as comissões de ética questionem sobre a existência de métodos alternativos, a começar por método substitutivo e, não existindo um método substitutivo, que passe, então, a avaliação da redução e do refinamento do uso de animais. Então, eu trouxe aqui alguns materiais, algumas citações e artigos que foram mencionados ao longo da aula, para acesso de vocês, né? Sugestão de estudo. E aqui fica o meu contato, caso vocês tenham alguma dúvida, algum questionamento. Obrigada pelo convite, no primeiro lugar, né, para a participação desse curso. Obrigada.